sobre santidade. Amém? Santidade é uma palavra que é muito corriqueira na Bíblia, né? Uma expressão, santidade. Ser santo, Deus disse uma vez para Abraão: sede santo, né? Anda na minha presença e ser perfeito, né? E ser santo. Você pode perguntar: pastor, tem como um homem, um mero mortal como nós, ser santo? Tem sim. Se a Bíblia está abrindo esse precedente, se a Bíblia está dizendo que é para nós sermos santos, é porque há sim, né, como nós sermos santos. É lógico, é evidente que nós não jamais conseguiremos ser santos pelos nossos próprios esforços, de nós mesmos, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, queridos, que veio para esse mundo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguiremos vencer todo o pecado, não é? E todas as coisas que o mundo oferece. Amém, queridos? Amém. Então Deus, Ele nos chamou com um propósito. E o propósito que Deus nos chamou foi para sermos santos. E o que é ser santo? Ser santo é você se tornar um objeto de adoração? Não. Ser santo, na linguagem bíblica, ser santo é ser separado. No caso, você foi separado para um propósito. Amém. Você foi separado para um propósito. É por isso que você é santo. E qual é o propósito que você foi separado? Você foi separado para o propósito que é servir a Deus. Amém? Você foi separado para quê? Servir a Deus. E para servir a Deus, para você cumprir, né, essa função, essa incumbência, você precisa ser santo. Ou seja, você precisa ser separado. Você precisa ser diferente. Você precisa ser atípico. Você precisa ser, né, diferente. E aqui no capítulo 7, no versículo 1 de 2 Coríntios, diz assim, ó: ora, amados, com quem ele está falando aqui, queridos? Está falando com a igreja, está falando com o povo de Deus. E ele se dirige à igreja dizendo: amados, pois que temos tais promessas. Quem tem promessa aí? Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Então ele está dizendo: olha, vocês, meus amados, que têm tais promessas, vocês que têm tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Louvado seja Deus. Então veja bem, queridos, Deus usa Paulo para expressar a sua vontade para o seu povo, para a sua igreja. E a vontade de Deus é que o povo dele seja santo, se purifique de toda a imundícia da carne, e do espírito. Porque, irmãos, nós pecamos de várias formas diante de Deus. Nós temos várias formas para desobedecer a Deus. Nós desobedecemos, por exemplo, separando aqui duas dessas formas, você pode pecar contra Deus na carne ou no espírito. E nesse contexto, o espírito é a nossa mente. Amém, queridos irmãos? Não é alguém que sai vagando, que vive fora do corpo, como muitas pessoas acham. O espírito é a mente. Você tem que purificar o seu corpo e a sua mente. Por quê? Porque tem coisas que você realiza, no seu corpo, você consuma o pecado no seu corpo. E se torna uma coisa visível, porque é algo físico. Mas existe um pecado que é também na nossa mente. É por isso que Jesus disse, que ele disse assim: foi assim que os antigos disseram: aquele que
aquele que se deitar com a mulher, cometeu adultério, pois eu vos digo, que aquele que pensar, apenas pensar em se relacionar com a mulher, que não seja dentro do casamento, ele já cometeu adultério. Então é isso aí, ó. É quando você deseja, mesmo que você não venha consumar o pecado, no físico, mas quando você se imagina pecando, ou fazendo algo de errado, você já pecou diante de Deus. É por isso que a Bíblia ela dá vários conselhos sobre nós vigiarmos a nossa mente, não é? Inclusive é dito, se eu não me engano, pelo próprio Paulo, que nós temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Então veja bem, queridos, você pode pecar por prática, por praticar algo que é contra a vontade de Deus, mas você também pode pecar no espírito, ou seja, só na mente. Nós, servos que vivemos nesse mundo cristão, a gente conhece muito bem isso. Por exemplo, uma pessoa diz assim: rapaz, eu orei em espírito. O que é que ele quer dizer com isso, que ele orou em espírito? Quer dizer que ele orou, mas de uma forma que não foi visível. Ele orou, mas não foi de uma forma física, não é? Abrindo a boca, expressando a sua oração. Ele orou aonde? Quando ele disse que ele orou em espírito, ele orou aonde? Na sua mente. Então veja, queridos, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós temos que purificar. Por isso que Paulo está dizendo que nós temos que purificar, o nosso corpo, nos purificar das imundícias da carne e do espírito. Sabe por quê? Porque Deus, para Ele conhecer a tua vida e as tuas obras, não precisa você patentear, você exteriorizar as suas intenções. Quando você pensa, por Deus conhecer a tua mente, então o pecado já está cometido, porque Deus conhece a tua mente, conhece a minha mente. Então, a orientação bíblica, a orientação de Deus para a nossa vida é essa: amados, pois vós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e da mente, ou seja, e do espírito, não é? Como que nós vamos nos aperfeiçoar? Nos santificando, nos afastando, nos separando das coisas da carne, no temor do Senhor, irmãos, no temor do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos santificar no temor do Senhor, isso quer dizer uma coisa: tem muita gente que acha que ele consegue vencer o pecado sem aceitar Jesus. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos aperfeiçoar e nos santificar no temor de Deus, isso quer dizer o quê? Que não adianta uma pessoa dizer assim: olha, eu vou ser santo sem confessar o nome de Jesus. Não, eu vou ser santo, vou me santificar, me afastando das coisas do mundo, vou ficar em casa mesmo. Outros até dizem assim, ó: eu não tenho muita coisa para responder diante de Deus não, porque eu não bebo, eu não fumo, não vou em festa. As pessoas alegam isso. Mas eu vou dizer, a Bíblia está deixando aqui claro para nós, irmãos, que só tem uma forma legítima de um homem se santificar e se separar das coisas do mundo: é no temor do Senhor, é no temor de Deus, porque só Deus é que pode nos capacitar, queridos, para vencermos as corrupções, os pecados, todos os dias. Isso não acontece só comigo não, todos os dias nós somos desafiados a nos corromper, sim ou não? Quem é desafiado aqui? Quem? E tem muitas coisas que ainda nos persegue, mesmo servindo a Deus, é ou não é verdade? Então, se você não vigiar nisso, quando pensar que não, você está exatamente praticando aquelas velhas obras. Então Deus está dizendo hoje para nós, isso aqui ainda tem mais uma coisa, viu? É tanto que essa palavra santificação, ela não é para todos, é para um contexto, que ele vai dizer aqui, ó, como eu falei no começo, da leitura do versículo. Ele diz assim, ó: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Ou seja,
Não há como uma pessoa se santificar se não for através de Cristo Jesus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele diz, né? Essa palavra, ela está direcionada àqueles que têm promessas. Não é para todos, é para aqueles que têm promessa. Quem tem promessa aí? Amém. Então, será que essa ordem é para você? Por que você acha que essa ordem para se santificar é para você? Porque você tem promessa, sim ou não? Amém. Porque você tem o temor de Deus, sim ou não? Amém. Então, esse mandamento, ele tem uma direção, ele tem um povo, ele é para um povo específico. Porque Deus sabe que só pode vencer o pecado quem já abriu a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus habitar ali. Amém? De forma que você não pode chegar com uma pessoa que não conhece a Deus e exigir que ele seja santo. Você pode? Você pode exigir para uma pessoa que não conhece a Deus que ele seja santo? Não, porque isso se dá pelo conhecimento da verdade. A verdade é que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Então as pessoas que estão lá no mundo, eles não têm o conhecimento da verdade, portanto eles não sabem nem o que é ser santo. Então você não pode exigir isso. Você vai ter que ensinar essa pessoa, vai ter que ganhar essa pessoa, ensinar, discipular e mostrar para ela dentro da Bíblia qual a intenção de Deus para a vida dela, o que Deus quer para a vida dessa pessoa. E foi lido aqui, não é? A irmã Raimunda leu no começo, onde Deus diz assim, ó: eu é quem sei os projetos, os planos, os sonhos, os objetivos que eu tenho ao vosso respeito, que são pensamentos bons, pensamentos de paz e não de guerra. Louvado seja Deus. Então, queridos, o mundo está andando na contramão da vontade de Deus. O mundo está aí todos os dias atolado na idolatria, na feitiçaria, nas drogas, na prostituição. O mundo está na contramão da vontade de Deus. E nós que já fomos esclarecidos pela verdade da palavra de Deus, nós não podemos seguir nesse mesmo caminho. Nós temos que ser diferentes. Salmo de número 1 diz assim, Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é estar, é meditar, é pensar na lei do Senhor seu Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Então Deus não quer, quando Deus lhe trouxe para servi-lo, é porque Ele não quer que você seja igual à maioria, Ele quer que você seja diferente. Amém, irmãos? Essa semana falei isso aqui para vocês, e não foi bem o que aconteceu que me inspirou a falar desse tema, mas como eu me lembrei agora, eu vou trazer aqui. As pessoas, por exemplo, dizem assim: Deus, Ele não se preocupa com detalhes, né? Deus não se preocupa. A gente vê muito na internet as pessoas fazendo até, como é que eu posso dizer para vocês? Falando coisas, inverdades com relação a Deus. Eles dizem que Deus não é detalhista. Se você for olhar o Deus do Antigo Testamento, Ele era detalhista. É só você olhar lá o que Deus exigiu. Por exemplo, para dar um exemplo aqui para vocês, na construção do templo, do tabernáculo ali, era tanta coisa, era tantos detalhes que mostrava, que revela um Deus detalhista. Amém. E Deus, sim, Deus está preocupado com a nossa vida, como nós nos vestimos, Deus está preocupado até como nós nos alimentamos. É por isso que é dito por Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, qualquer que seja ela, façais para a glória de Deus. Para a glória de Deus, e não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o homem pecou, ele ligeiramente se viu nu, abriu o seu entendimento, ele colheu folhas e se cobriu a sua nudez.
E Deus, se Deus não fosse um Deus detalhista, Ele tinha aceitado, né, aquilo que o homem fez. Mas Deus fez o seguinte: Deus matou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro e vestiu a nudez do homem. Veja que Deus detalhista é esse. E Deus está mostrando ali com aquele ato, irmão, que nós não jamais poderemos nos santificar, né, através das nossas próprias ações, tão somente. Claro que depende de nós, sim, depende de nós, né? Mas sem o auxílio do Espírito Santo de Deus não tem como, a gente não tem condição. É por isso que Deus diz, sabendo de quão é difícil encarar o pecado, Ele designou o Espírito dele para vir para cá, para esta terra, para ajudar a mim e a você a vencer as paixões do mundo. Entendeu, queridos? Então Deus, Ele é detalhista. Quando você vai ler no Antigo Testamento, Deus dizia assim, você lê ali no capítulo 22 de Deuteronômio, Deus sendo detalhista, falando de detalhes. Capítulo 11 de Levítico, Deus sendo detalhista, Deus mostrando que Ele está preocupado com toda a maneira de ser do ser humano, até como ele se veste, como ele come. Você lê lá no capítulo 22 de Deuteronômio, capítulo 22, do primeiro em diante, do primeiro até o quinto versículo, vai dizer, Deus vai dizer assim, olha, e o homem não vista, né, a mulher não vista trajes como homem, nem o homem vista trajes como se fosse mulher. Então Deus está preocupado ou não está com o que nós nos vestimos? Sim ou não? Lá no Novo Testamento já, Paulo vai dizer como é que as mulheres têm que se vestir de uma forma modéstia, com pudor. Como assim Deus não está preocupado com a nossa santidade? Deus está preocupado, ainda tem mais de tudo que você buscar na Bíblia, você vai encontrar a resposta na Bíblia. Até o que nós falamos, até o que você fala, principalmente o que você fala. Porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Então, queridos, é tempo de nós atentarmos para o conselho da palavra de Deus e procurar o caminho da santificação. Porque pecado já tem de sobra. Pecado já tem de sobra. Nós não fomos chamados para engrossar a fila. Nós não fomos chamados para engrossar a fila, nós fomos chamados para sermos diferentes. Sermos diferentes na comunidade que nós estamos inseridos nela. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja dentro da sua família, na sua cidade, no seu bairro, entendeu? Você tem que ser luz. Jesus disse que nós somos a luz da terra. Diz que nós somos o sal, né? O sal que dá sabor a esse mundo corrompido, tá certo? E esse sal que nós somos não pode se tornar insípido, ou seja, sem sabor, tá certo, queridos? Amém? Mas a Bíblia, ela continua dizendo para nós sobre a questão da santidade, de sermos santos. Está escrito aqui no 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 em diante, vem outro conselho nesse sentido, para nós, e é dito da seguinte forma: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Aí vai dizer, em toda, não é em parte, é em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Esse todo inclui o seu alimento? Será que inclui? Inclui? Esse todo inclui o seu pensamento? Inclui? Esse todo inclui as suas vestimentas? Inclui? Esse todo inclui as suas amizades? Inclui? Esse todo, toda a sua maneira de ser, inclui também as suas palavras? Inclui? Inclui os seus negócios? Inclui? Inclui o seu casamento? Inclui? Toda a vossa maneira de ser, de viver, tem que ser santo. Mas como é santo aquele que vos chamou? Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Diz aí, deixa eu ver se tu... Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou, irmão? Quem foi que chamou você?
Quem foi que te chamou? Você está aqui atendendo o chamado de quem? De quem? De quem? Ele é santo? Ele é santo? Então a Bíblia está dizendo aqui, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, queridos, um momento muito tenebroso da história do cristianismo, onde o inimigo tem pregado, levado as pessoas a pregar contra as verdades bíblicas. Hoje, dificilmente se prega nas igrejas sobre o porte cristão. Sabe por quê? Porque pregar sobre o porte cristão é espantar muitos da igreja, porque as pessoas querem vir para a igreja, mas não querem abrir mão da sua vidinha de pecado, querem vir para a igreja, mas não querem abrir mão, entendeu? Dos seus pecados de estimação, da sua natureza pecaminosa. E é por isso que hoje, uma vez, uma moça me perguntou, lá no Rio Grande do Norte, me perguntou por que existe tanta igreja no mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir da forma que Jesus estabeleceu. As pessoas querem ir para o céu, mas da sua própria forma. Enquanto que a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, as pessoas estão dizendo, não, eu vou ser crente, eu vou para o céu, mas eu vou ser para o céu vestindo o que eu quero. Eu vou para o céu, mas é comendo o que eu quero. Eu vou para o céu, mas é fazendo da minha vida o que eu quero. Mas não é assim não. Não é assim não, sabe por quê? Sabe por quê? Eu pergunto muito para as pessoas quando eu estou pregando. Você queria uma pessoa na sua casa que não obedecesse às suas leis? Você receberia alguém na sua casa que não se submeteria às suas ordens? As pessoas dizem assim, unânimes para mim, não, eu não quero ninguém na minha casa que não se submeta às minhas ordens. Aí eu digo para essas pessoas, quer dizer que você não quer gente ruim na tua casa, gente desobediente, insubmissa, e Deus tem que querer na casa dele. Quer dizer que a tua casa é mais santa do que a casa de Deus. Ora, se você não aceita pessoas desobedientes, pessoas alheias àquilo que você determina na sua casa, então muito mais Deus, porque se você pode até ser santo, mas Deus é santo, santo e santo, queridos. Para entrar no céu de Deus, não é da forma que estão pregando nos púlpitos aí não. Ah, que roupa não salva, não salva mesmo não. Quem salva é Jesus. Mas Ele, como nosso Salvador, Ele decide como nós temos que ser, como nós temos que nos comportar, como nós temos que conduzir a nossa vida. Não é nós, não é nós. Se você aceitou Jesus e ainda, veste as suas roupas nuas, decote chamativo, se você aceitou Jesus, mas ainda gosta de uma pinga, gosta de uma mentira, de uma idolatria, se você aceitou Jesus, mas ainda gosta, irmão, de uma fornicação, então deixa eu te dizer uma coisa, você está caminhando a passos largos, mas não é para o céu de Cristo não, é para o fogo, entendeu? É para o fogo, porque Paulo diz assim, ó, não sou mais eu quem vivo. E é isso que nós temos que dizer. É isso, ao invés de você andar dizendo assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aprenda com Paulo. Paulo disse assim, ele diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Amém, Jesus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Aleluia. Eu não sigo mais a minha vontade, eu sigo a vontade de Cristo. Eu não sigo mais as minhas próprias regras, eu sigo as regras de Cristo. Eu não penso mais os meus próprios pensamentos, eu penso os pensamentos de Cristo. Eu não me visto mais como eu gosto, como eu quero me vestir, como a carne manda. Eu me visto como Cristo quer que eu me vista. É assim, queridos. É isso que Deus quer de nós, e é isso, essa mensagem. Olha, queridos, eu não sei se vocês já têm percebido o quanto que o Evangelho, hoje, vai chegar um tempo que você vai ter vergonha de você dizer que é crente, de tanto que as coisas estão pervertidas, as coisas estão diferentes de há alguns anos atrás, e não faz muitos anos não, isso veio mudar de uns dias para cá, porque até um tempo desse, e ainda você ouvia falar em igrejas, conservadoras, que conservavam os bons costumes, não é? Mas as igrejas hoje estão
trazendo as coisas do mundo para o seu seio, para não perder membro, com aquela história, com aquele versículo que Paulo disse assim, ó: me fiz como eles para ganhar ele, para ganhar, me fiz como os ímpios para ganhar os ímpios, me fiz como os de fora para ganhar. Não precisa você se fazer como um maconheiro para ganhar um maconheiro, não. Não precisa você ir brincar carnaval para você ganhar quem brinca carnaval, não. Não precisa trazer festa junina para dentro da igreja para ganhar quem gosta de festa junina, não. Você quer ganhar? A forma certa de ganhar é pregando a palavra. É a palavra que salva. É a palavra que liberta, queridos. É a palavra. Louvado seja Deus. Então, está aqui bem nítido, né, soando aqui ao nosso ouvido, o conselho da palavra de Deus dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, vós também, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Tem pessoas arrogantes, desprovidas de humildade, cegas espiritualmente, que dizem assim: eu sou assim, eu sou dessa forma mesmo, eu nasci assim, e se Deus me quiser diferente, Ele que me mude. Deus não vai te mudar nunca, porque Ele não é obrigado a te mudar, não. Deus não vai te forçar, não. O que Deus pode fazer, Ele já está fazendo, que é te mostrando aqui a vontade dEle, pregando a palavra dEle para você, e a palavra que liberta. Agora, você tem que tomar a decisão de querer mudar. Você tem que tomar essa decisão, tem que partir do teu coração. Tá certo? Você entende isso? Essa decisão de ser santo, de ser diferente, ela tem que nascer no seu coração. Deus jamais vai obrigar o homem a ser aquilo que ele quer à força. Entenderam, queridos? Então é importante que a gente entenda isso. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, tem um versículo que eu gosto muito dele, onde Deus diz assim, onde é dito assim para nós: segui a paz com todos. Segui o quê? A paz com todos. E a santificação. Santificação. Segui a santificação. Eu estou frisando aqui para ficar bem nítido na vossa mente, no vosso entendimento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendeu, queridos? Você pode, o que tem de, às vezes, as pessoas fazem as coisas nas caladas, escondidas, porque o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, e pensa que Deus é cego, pensa que Deus não vê. Ainda a palavra não chegou à tua boca. É por isso que há a recomendação aqui para nós vigiar o nosso espírito, o nosso pensamento. Foi lido aqui para vocês. E a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que ainda a palavra não chegou à boca, e Deus já conhece. Deus já conhece, queridos. Então, as pessoas acham que eles estão escondendo. Você pode até esconder do pastor, você pode até esconder do irmão, pode esconder do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, o que tu está fazendo de errado. Pode até esconder da tua mãe, mas fique sabendo você, que Deus está sabendo tudinho. Deus está sabendo tudinho, está tudo, Ele está vendo tudo. Porque todas as coisas, Hebreus diz, a carta aos Hebreus diz que todas as coisas estão patentes e nuas. Nada está encoberto. Todas as coisas estão patentes e nuas perante os olhos do Senhor. Eclesiastes capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, a suma é amar a Deus, né, guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Quando você obedece a Deus, você não está fazendo favor para Ele, não. É um dever seu, viu? Não se orgulhe em cima disso, não. Porque isso é o nosso dever, é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer em juízo todas as obras. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam ruins.
todas elas, irmão, nós vamos prestar conta de todas as nossas obras. E para encerrar, eu me lembro que uma vez um irmão aceitou Jesus e ele tinha uma terra lá no interior, e quando ele estava no mundo ele gostava de uma pinga. Aceitou Jesus, mas não deixou a pinga, não tirou a pinga da vida dele. E quando ele vinha na carroça, né, lá do interior, já tem gente se trouxendo por aí, é? Já tem gente se trouxendo por aí. Aí, deixa eu dizer para vocês. E aí ele vinha na carroça com a mulher e ele disse assim: mulher, vou parar aqui para tomar uma pinga, né? No meio do caminho. Isso aconteceu, isso não é história de Trancoso não. Eu era pastor dele, pastor não. Eu trabalhava, eu era diretor da igreja onde ele fazia parte. O pastor dele era o outro pastor que eu não vou dizer o nome aqui. Aí o que acontece? Aí ele disse assim: eu vou parar aqui para me tomar a minha pinga, né? Ele ia para a igreja todo dia, muito assíduo na igreja, tudo. Mas quando tinha oportunidade, não perdia a oportunidade de meter a pinga no peito. Aí ele pegou e disse assim: não. Aí a mulher disse: homem, tu não faz isso, homem. Olha, tu não faz isso. E ele foi isso assim: mulher, deixa de ser besta, o pastor nem está aqui, não tem ninguém, só nós aqui, é só uma pinga, só uma pinguinha aqui, isso aqui não vai me levar para o inferno não. E aquela mulher, e ele foi, a mulher ficou triste, muito triste com aquilo, não é? Porque a mulher estava, mesmo com suas limitações, mas ela tinha vocação para servir a Jesus. E quando se tem vocação para servir a Jesus, a gente se entristece com o pecado, querido. E aí, ele foi, tomou a pinga deles, e ela veio com aquilo na cabeça, mastigando ali aquilo no juízo. Quando chegou em casa, ela pediu uma resposta para o Senhor dá uma resposta para ela sobre aquilo, sobre o que ele tinha dito, sobre o pastor não saber, sobre o pastor não ver, e se aquilo estava certo na hora, e ela não sabia ler, viu? Ela só abriu a Bíblia. Quando ela abriu a Bíblia, eu não vou lembrar aqui o capítulo, o texto, mas eu sei como quer que diz lá. Quando ela abriu a Bíblia na casa dela, aí estava lá, ela não leu, porque não sabia, ela levou para mim ler. Só lembra disso? Quando ela chegou lá, ela disse assim, irmão, leia aqui esse texto aqui, leia. Aí eu li o texto para ela, só foi me explicar depois que eu li. Sabe o que era que Deus está dizendo lá? Talvez tenha alguém aqui até que saiba onde está escrito. Quem fez os olhos, por acaso é cego? Quem fez a boca, por acaso não fala? Quem fez o nariz, por acaso não cheira? Quem fez a mão, por acaso não apalpa? E aí quando ela chegou e disse assim: pastor, o que é que quer dizer isso aqui? Não, primeiro eu quero que a senhora me diga o que aconteceu. Ela foi me dizer. Eu digo: olha, pois seu marido deveria estar aqui para ouvir isso aqui, ó. Deus está dizendo aqui, ó, que ele fez escondido do pastor, da igreja, mas não fez escondido de Deus, não. Porque Deus não é cego. Deus está dizendo aqui que ele não é cego. Ele vê. Ele viu o que ele fez. Deus viu o que tu fez. Lá na calada. Deus viu o que tu fez. Deus sabe dos teus pensamentos. Deus sabe o que tu fez lá nas escondidas. Não adianta, tu não foge dele. Não adianta tu te fazer lá dentro do buraco, que ele vai estar lá. Mas eu quero te dizer, te dar uma notícia maravilhosa. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Amém. Nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade única para você desfazer esse mal da tua vida, lançar mão disso que está te afastando de Deus. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você confessar a Ele e dizer: Senhor, eu estou arrependido, e de hoje por diante eu quero ser santo, de toda a minha maneira de ser, nunca mais eu farei isso. E se você fizer esse compromisso com Deus, Ele vai fazer com você o que está escrito também em Hebreus, onde ele diz assim: e usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Louvado seja Deus. Deus quer se esquecer dos teus pecados. Deus quer se esquecer dos teus pecados. Deus quer fazer um novo trato contigo, uma nova aliança. Ele quer lançar todo o teu passado borrado fora, e Ele quer te dar uma nova página para você reescrever a
a tua história. Louvado seja Deus. Quem quer reescrever? Quem quer reescrever? Oh, aleluia! Peça perdão a Ele que Ele te perdoa. Peça perdão a Ele que Ele te perdoa. Mude a tua vida, mude. É isso que está atrasando a tua vida. É esse pecado incubado é que está atrasando, é que está trazendo a maldição. Largue mão disso, que isso só tem te prejudicado. E você vai ver como a prosperidade, a bênção vai chegar na tua casa, na tua vida, no teu lar. Aonde tu pôr as tuas mãos, vai crescer. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, será teu por herança. Se você fazer o que está lá em Isaías, se desligar, se desvincular das ligaduras da impiedade. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Tem alguém para aceitar Jesus nesta noite? Tem alguém para aceitar Jesus nesta noite?